Reforçando mais um pouco, falando sobre uma área importante que a gente tem aqui na Vault, pessoal, que é a área de serviços que está agregando valor em muitos clientes ali que a gente já está aplicando, tá? Muita empresa que utiliza o Vault One, principalmente já há uns bons anos, precisa de alguns apoios com atualizações, com onboarding de usuário, certos relatórios que não estão, que o pessoal não está acostumado a utilizar e às vezes precisa de alguma coisa de última hora para enviar para o board da empresa. Tudo isso a gente consegue entregar para vocês através de uma área de serviços especializados que está à disposição de vocês. Tá? Então, eu acho que é importante sempre reforçar que nós estamos à disposição para isso. O foco e o principal objetivo é garantir que vocês tenham a melhor experiência possível com o Volt One, a gente se preocupa muito com isso, e para isso que a gente trouxe esses serviços aí à disposição de todos os clientes que queiram utilizar. Tá? Uma outra coisa, antes de eu passar a palavra para o Bruno, nós temos uma novidade dentro do Volt One, além de outras, muitas outras que o Bruno já vai mostrar aí para vocês, né? Eu já estou dando um spoiler aí de uma coisa, só que remete mais à minha área, então faço questão de mostrar aqui para vocês. Dentro do Volt One, a tela inicial, qualquer tela que vocês forem mexer, vocês vão reparar que tem uma bolinha nova aqui no canto inferior direito da plataforma, tá? Essa bolinha aqui tem algumas funcionalidades bem interessantes. Vamos dar uma explorada nela agora. Dentro dela, vocês têm, primeiro, uma área para acompanhar novidades dentro do Vault One, tá? Então, quando a gente subir alguma nova funcionalidade para produção, vai aparecer aqui essa nova funcionalidade, como a alteração do fluxo de aprovação que a gente fez, tá? Então, quero saber o que mudou no fluxo de aprovação. E eu não quero esperar o webinar do Bruno para ver o Bruno falando. Tem aqui disponível toda uma explicação sobre o que a gente fez, o que a gente mudou e o que a gente acrescentou, e também como fazer essas configurações, tá? Tudo isso já aqui dentro da plataforma de vocês. Então, no exemplo do fluxo de aprovação, a gente fez algumas alterações, né? Nós melhoramos o fluxo, e aqui vocês conseguem ver quais foram essas alterações que foram feitas e também como configurar o fluxo de aprovação. Tem um link para um artigo aqui que abre aqui dentro da plataforma mesmo, para vocês não terem que ficar abrindo novas guias aí. Então, quero saber como configurar tal coisa. Aqui fica bem claro e super fácil para entender como fazer todas essas configurações para vocês estarem de fato utilizando a plataforma Vault One como um todo, tá? E de forma atualizada. Então, essa área de novidades, ela fica aqui na parte de notícias e vocês vão poder acompanhar todas essas notícias aqui conforme a gente for subindo novas funcionalidades, tá? Outra coisa interessante, nós estamos subindo uma área de onboarding no Vault One para facilitar a vida de novos usuários na plataforma ou pessoas que não conhecem o Vault One, não conhecem certos menus, não conhecem certas áreas do Vault One e tem muita vontade de conhecer, saber como configura, saber como utiliza. Ao invés de depender de uma outra pessoa, vocês podem aqui mesmo fazer um tour na plataforma para, de fato, aprender como mexer em certas áreas do Volt One, desde uma introdução rápida e resumida, como uma mensagem de boas-vindas, né? Como um novo usuário dentro do Volt One, até situações de configuração de websites, configuração de computadores, configuração de itens de segurança dentro do Volt One. Então tem uma área bem completa de onboarding que vocês vão poder utilizar sem ter que depender de uma explicação externa para saber como funciona certa funcionalidade dentro do Volt One. Tá? Vocês conseguem ver se todos os serviços do Volt One estão operando normalmente aqui dentro também, se tem algo acontecendo. Aqui é uma área que a gente fica atualizando diariamente para garantir que vocês tenham acesso a todas as informações, se os nossos sistemas estão operacionais ou não. Recomendo aí vocês se inscreverem para garantir receber todas as novidades conforme a gente for atualizando essa ferramenta. E outro ponto importante, muita gente
já conhece o nosso site help.voltone.com, né? O antigo Ajuda, né? Virou o help.voltone.com. Tenho certeza que muita gente já conhece aqui, que é onde ficam os nossos artigos, para tirar dúvidas, para conhecer como fazer certas configurações e tudo mais. E eu sei que eu, pelo menos, sou assim, não sei vocês, mas eu tenho ali uma certa preguiça de ficar abrindo novas guias. Às vezes eu estou com 30 mil guias abertas. Tá? Então a gente subiu o próprio help do Volt One aqui dentro desse menuzinho. A gente está chamando esse menuzinho de Messenger, né? Essa bolinha aqui. E aqui dentro vocês têm acesso à nossa base de conhecimento para tirar dúvidas à vontade. Então, ó, quero saber dúvidas sobre o meu conector, como instalar um conector. Aqui mesmo vocês têm acesso para utilizar, como saber como configurar e por aí vai. Tá? Então não precisa ficar abrindo aí novas guias. E por último, que eu sei que o Bruno já está ali bravo comigo, que eu estou tomando o tempo dele, quero mostrar para vocês a nossa área de mensagens. Tem muita gente que está acostumado já a mandar um e-mail para o time de suporte, ou às vezes chamar em algum tipo de canal diferente, é, para facilitar a vida de pessoas que querem tirar dúvidas com o time de suporte, ou tirar alguma dúvida ali da plataforma, e precisa ali de um apoio externo para isso. Tem uma área de mensagens com o time de suporte da Volt1, diretamente com o time de suporte da Volt1, dentro desse menu aqui. Então vocês não precisam mandar e-mail, vocês não precisam fazer às vezes alguma coisa um pouco diferente, vocês podem abrir ali um canal de mensagens direto com a própria Volt1, tá? E também como um diferencial, além de fornecer somente um canal de mensagens genérico ali, nós também subimos um AI agent disponível para os clientes em uma versão específica, tá? Então, se vocês não tiverem isso aqui, entrem em contato ali com o vendedor de vocês para procurar saber como ter. Basicamente, esse AI agent ele pode ajudar vocês em diversas situações com tudo que vocês precisarem do Volt1, é como uma resposta imediata ali. Apesar do nosso time de suporte responder de forma bem rápida, o AI agent ele pode ajudar bastante ali. Por exemplo, quero saber como instalar um conector. Como instalar um conector. O próprio AI Agent, ele recolhe as informações e a gente treinou ele para isso e ajuda vocês a utilizarem as funcionalidades que vocês estão com dúvidas, como essa de instalar um conector. Ele vai guiando vocês passo a passo sobre como fazer tal coisa sem depender de um apoio externo, tá? Então, só que vocês não precisam se limitar ao AI Agent, tá? Vocês podem falar com ele à vontade, seja para tirar dúvidas sobre conector, fluxo de aprovação, qualquer outra coisa, né? Ou vocês podem utilizar o contato com o nosso time de suporte, tá? Aí é só clicar ali em falar com uma pessoa que vocês são redirecionados ao nosso time de suporte, tá? Então, usem e abusem dessa inteligência artificial ou do apoio ali do meu time, a gente está à disposição, tá? E tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui, desde tirar dúvidas básicas até configurações de troubleshooting, tá, pessoal? Bastante opção ali à disposição. Para quem, reforçando, para quem não está utilizando, entre em contato aí com o vendedor de vocês para utilizar, que é um item que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês, até para tirar dúvidas sobre não só configurar, mas quando utilizar tal coisa, tá? Por exemplo, o que eu acabei de fazer no fluxo de aprovação, tá? Para quem não me conhece, prazer. Sou o Bruno, CTO da Vault1. No que vocês precisarem de novas funcionalidades e algumas coisas de melhorias, bugs que vocês encontram, pode mandar diretamente para mim, tá aqui meu e-mail, meu telefone, pode me chamar à disposição. E vamos lá que tô animado, tô ansioso. Porque a primeira novidade que a gente tem dentro da Vault1 para esse novo quarto, né? Então, a gente criou um novo relatório de credenciais. O que seria esse novo relatório de credenciais? Aqui no menu de credenciais, a gente já tinha esse botão de opções de Excel, onde você pode fazer importação de credenciais no seu onboard, ou caso você tenha outros credenciais, queira subir.
E a gente criou agora um exportar para Excel. O que esse exportar para Excel vai ajudar vocês no dia a dia? Então, começando aqui, como ele funciona, né? Ele respeita todos os filtros da tela de credenciais. Então, se eu colocar aqui que eu quero ver apenas meus favoritos, ele vai mostrar apenas meus favoritos. E se eu ainda colocar mais um filtro aqui, ele vai mostrar duas credenciais. E quando eu for exportar, ele vai exportar tudo que está aqui em tela mostrando para mim, com todos os filtros. Caso eu não queira exportar todas as credenciais da minha plataforma, eu limpo todos os filtros que eu tenho aqui, limpo o filtro de pesquisa e dou um exportar. Esse processo acontece em background, então você pode continuar mexendo na sua plataforma normalmente, e quando ele terminar, ele vai mostrar uma mensagem para você aqui em cima, você pode clicar nela, ou no teu sininho aqui, ele vai mostrar a mesma mensagem, clicando em cima dela, ele vai baixar para você o arquivo com as credenciais que você exportou. Vou mostrar para vocês aqui como que elas estão estruturadas. Então, ela exportou todas as minhas credenciais. Então, eu tenho uma plataforma de 160 credenciais, onde eu tenho nome da credencial, usuário, domínio dela, qual é o tipo dessa credencial, as etiquetas, as notas, se ela tem multifator cadastrado e se ela tem alguma data de expiração. Além disso, eu tenho quem são os compartilhados. Então, quais são os usuários que gerenciam as credenciais, quais são os usuários que têm opção de ver detalhes, ver segredos, conectar, e também quais são os grupos com as mesmas permissões, separados cada um com a sua coluna aqui, né? Então, se eu vir aqui e criar ela como transformar ela para tabela, eu consigo fazer alguns filtros em cima dessas credenciais. Então, eu consigo ver apenas minhas credenciais do tipo conexão de stream de conexão. Eu consigo ter esse filtro, consigo saber de uma forma mais rápida. No meu caso aqui, a minha plataforma aqui tem apenas 160 credenciais, então em tela isso fica bem mais rápido de ser feito. Mas caso vocês tenham 1.000, 2.000 credenciais, 3.000 para fazer esse gerenciamento, fica bem mais simples. Eu consigo ver, vamos dizer, quais são os grupos que tem. Eu tive um grupo aqui, vamos pegar o departamento X. Departamento X. Aonde esse departamento X e quais são credenciais que ele tem poder de gerenciar aqui. Então, eu consigo fazer esse filtro de uma forma mais rápida e ter uma visualização melhor. Isso também acontece não só no grupo, eu consigo filtrar isso por usuário. Eu posso limpar aqui, vir aqui, quais são o meu usuário aqui. Deixa eu- O meu usuário. O e-mail com onde ele tem o poder de gerenciar, quais são as credenciais que ele tem o poder de gerenciar. A maioria aqui eles são connection strings e tem duas credenciais aqui normais. Ele tem esse poder. Então, para você exportar um relatório e ter um dashboard mais fácil para trabalhar com suas credenciais, a gente criou esse novo relatório para vocês. A ideia nossa é ter esse relatório em todos os recursos, então ter essa disponibilidade e essa facilidade para vocês poderem fazer esse gerenciamento também nos demais recursos. Então, por enquanto, a gente colocou aqui na tela de credenciais para vocês poderem utilizarem e darem feedback para a gente de como está sendo, se foi bom, o que ajudou, né? Ótimo. Essa nossa primeira novidade. A segunda é o novo fluxo de aprovação. Então, igual o Gabriel já informou, a gente informou aqui o novo fluxo de aprovação, essa novidade, no nosso chatzinho. Não sei se alguém já viu, mas agora eu vou explicar em detalhes como ele funciona, como foi desenvolvido e quais são as regras que ele está seguindo. Vou adicionar uma nova credencial aqui. No credencial normal, só para a gente
poder entender esse fluxo. Então, na tela antiga, esse fluxo ficava logo abaixo do QR Code da autenticação de multifator. Agora a gente tirou ele daqui e ele passou a ser uma nova tab. Então, ele passou a ser uma nova tab de cadastro. E agora, nesse fluxo de aprovação, a gente consegue adicionar os usuários, igual eram feitos anteriormente. Então, eu vou listar meus usuários aqui. Vou adicionar Bruno, William. Vou adicionar o Robert aqui também, para nos ajudar. E aqui, se a gente perceber, logo à direita, a gente tem um botãozinho de excluir aquele usuário. A gente pode também reordenar esses usuários. Então, quero que o Albert seja o primeiro, quero que o Bruno seja o primeiro, quero que o William seja o segundo a poder aprovar. E a gente tem algumas configurações adicionais aqui. Então, a primeira delas são as configurações dos aprovadores e a do usuário. A do usuário é que já existia, então a gente pode solicitar que o usuário coloque um comentário. Então, a gente obriga o usuário a botar um comentário quando ele solicita uma nova aprovação. E dos aprovadores, as novidades são que a aprovação deverá ser realizada por todos os aprovadores. Então, se eu habilitar essa opção, todos os aprovadores têm que aprovar para a solicitação poder ficar aprovada, né? Para o usuário poder mexer. E a segunda configuração que a gente pode fazer é que deverá seguir a sequência definida. Então, se a gente habilitar esse caso aqui, o primeiro a receber essa solicitação vai ser o Bruno William, o segundo vai ser o William de Souza e o terceiro vai ser o Albert. A gente pode mudar essa ordem na configuração e, além disso, depois que todos eles vão receber essa aprovação desse novo menu que a gente criou, solicitação de aprovações, só que vai respeitar a ordem. Então, eles vão poder enxergar essa aprovação, só que eles não vão poder aprovar. E o e-mail de solicitação de aprovação vai ser entregue em cascata. Então, o primeiro a aprovar vai receber esse e-mail. Quando o primeiro aprovar, o segundo aprovador recebe o e-mail de solicitação. E assim por diante. Aqui. Nossa credencial. Vamos salvar. Vou pôr no website já existente. Vou adicionar essa credencial nova. Então, adicionei a credencial nova. Vou pegar um outro usuário que tem. Está aberto aqui já. Para a gente poder mostrar esses usuários diferentes. Quando eu for conectar com outro usuário aqui logado, ele vai aparecer. Opa, download. Deixa eu ver o website. Ah, tá. Esse é um detalhe muito importante. Hein? Se eu não permitir o usuário ver a credencial, ele nunca vai conseguir se conectar. Né? Vamos lá. Vamos lá. Ao conectar, vai estar presente as credenciais. Como essa credencial tem um fluxo de aprovação, ele vai falar que a gente precisa desse fluxo, solicitar essa aprovação. A gente vai poder dizer qual a janela que eu quero para hoje. Às 10h37 aqui. Até 11h20. Então, vou solicitar. Então, para esse usuário aqui, a gente pode vir no menu de solicitações de aprovação. Tem um novo menu agora aqui em cima. E a gente vê todas as solicitações que a gente criou e que a gente é aprovador. Então, solicitou essa aprovação, porém eu também sou aprovador dela. Então eu posso aprovar ela, posso editar a solicitação. Eu solicitei para 11h39, posso diminuir para 11h37,
continuar, posso rejeitar e posso revogar. Assim que eu aprovar, então, ele vai me dizer que numa resposta, como eu não coloquei nenhuma resposta minha, ele colocou uma resposta automática que essa solicitação foi alterada para as 10h37 até as 11h20. Aqui as informações. Quais são as informações que a gente tem? Quando foi requisitado, quando que expira, que é sempre a data final, qual é o status atual dessa solicitação, o recurso, quem foi que solicitou, qual foi a credencial solicitada, o tipo dessa credencial, o início da solicitação. Então, quando eu solicitei às 10h39 até às 11h20. O primeiro que aprovou das 10h37 até às 11h20. Os demais aprovadores podem também vir aqui e aprovarem com outras datas. Vou subir aqui, acho que foi esse usuário que eu botei. Então, aqui, vamos ver se é mesmo. Não, deixa eu ver qual foi o credencial. Segundo usuário que eu botei. Isso, foi esse segundo usuário aqui. Estou com dois usuários abertos para a gente poder mostrar essa dinâmica. Então, eu posso, com esse segundo usuário que estava no aprovador, tanto rejeitar ela, revogar, posso editar também a data novamente. Então, quero mais 7, ao invés de 38, e então, fica aqui. Então, as datas que eu alterei aqui, ela fica aqui no início aprovado e o término está aprovado. Assim que eu aprovar, confirmo. Ok, como tinha dois aprovadores, esse usuário era o último aprovador, então ele alterou o status para aprovado, mostrou que vai ser o início da aprovação às 10h38, que foi o último que aprovou e alterou, até às 11h44. Então agora, se a gente vir no usuário que solicitou, estou brincando com as telas aqui, mas já passo para lá. Então agora, se a gente vir com esse usuário, que foi Bruno Souza Voltuan, que fez a solicitação, a gente tem a, a credencial já habilitada, que já chegou às 10h38, e a gente pode conectar nela. Então, a gente tem a conexão aqui. O que é agora interessante, e fica legal, né? Que qualquer um dos aprovadores que aprovou essa solicitação, aconteceu alguma coisa, ou caso ele queira, ele pode vir aqui e revogar essa solicitação até o momento final que o usuário tem para poder fazer esse acesso. Então, aqui eu estou com o mesmo usuário, mas eu posso mostrar, tanto eu com o mesmo usuário, posso revogar a minha solicitação, ou caso eu solicitei uma credencial e não quero mais acessar, eu tenho que revogar, mas outros aprovadores também pode fazer o mesmo. Então, quem for o aprovador dessa solicitação, no caso aqui eu estou com o BW de Souza logado, eu posso vir aqui, tanto aqui na tela da aprovação da requisição revogar, ou na própria tela mesmo da listagem, eu também tenho esse botão de acesso rápido para poder revogar. Então, eu posso, no momento que eu revoguei essa solicitação, ele obriga o usuário que está revogando a colocar uma justificativa, vai ficar guardado no histórico quem que fez essa revogação e quando ele fez. Então, tem todo o histórico dessa credencial, dessa solicitação, e as respostas. E o mais importante, o usuário que estava acessando essa credencial,
ele perdeu o acesso. Então, a sua conexão foi encerrada pelo administrador. No momento que eu revoguei, ele que estava acessando esse Web Shield perde o acesso. Isso acontece também com as máquinas. No momento que for revogado aquele acesso, aquela credencial, o usuário também vai perder acesso. Assim que eu clicar em sair, ele fecha e o usuário vai precisar entrar novamente aqui e fazer uma nova solicitação. Então, se for utilizar de novo, preciso solicitar de novo novamente essa solicitação. Lembrando que todo esse fluxo ele é enviado e-mails. Então, aqui tem o primeiro e-mail, quando eu fiz a solicitação. Opa, desculpa. Ele mostrou para a gente quem estava solicitando, qual foi o recurso que ele está solicitando, qual é a credencial e qual é o tipo dela. Assim que eu clicar aqui, ele abre para a gente direto naquela tela que eu mostrei ali das solicitações. Isso também acontece quando quando é aprovado. Então, o usuário que fez a solicitação, ele recebe também a mensagem que seu acesso foi aprovado, mostra qual é a data que foi aprovado, tudo certinho. Ele pode ver os detalhes, vai cair na mesma tela. E também, quando é cancelado esse fluxo, ele também recebe um e-mail dizendo para a gente que aquele acesso foi revogado e a resposta de quem revogou aquele acesso. Tem a resposta aqui e fala que seu acesso foi revogado, acesso aquele recurso de tal a tal hora. Se ele quiser, ele entra em detalhes, ele consegue ver lá também na tela de detalhes aqui, que são qual foi o motivo ou todo o histórico daquele acesso que ele solicitou. Então, vai abrir a mesma tela que a gente estava lá. Outra novidade dentro desse novo fluxo... Oi, pode falar, Gabriel. Desculpa te interromper, que você está num assunto ali bem pertinente e chegou uma pergunta super importante do Boa, Leonardo, boa. Correndo. que é sobre se é possível configurar a necessidade de aprovação somente para alguns usuários. Tipo, eu quero que só o Bruno tenha que fazer solicitação de aprovação, né? Uhum. Não sei se você quer responder. Hoje a gente não consegue distinguir por usuários, mas o que ele pode fazer ele criar duas credenciais, uma com fluxo e uma sem fluxo, e no momento do cadastro, ele dá permissão para aqueles usuários específicos que ele quer. Então, a credencial com fluxo, ele dá permissão, aqui igual eu fiz no começo lá, para o usuário conectar e ele tira a sem fluxo. E para aquele usuário que ele deseja que não tenha fluxo, ele dá a permissão para a credencial específica. Ele consegue Sim. fazer esse jogo. E só um adendo na sua resposta, Bruno. Ô, Leonardo, tem muito cliente que faz o seguinte, usando até o teu exemplo sobre um servidor específico, servidor Windows lá. Eu tenho uma credencial administrator para acessar esse servidor Windows. Dentro do Vault One, eu crio lá administrator Windows Server com um fluxo de aprovação. E eu crio uma sem. Então, essa organização de nomenclatura é super importante, te ajuda a ter esses dois cenários. E aí, para os usuários que você quer que tenha que passar pelo fluxo, você só compartilha a credencial do fluxo. Tá? Então, é super Isso. possível sim. Outra novidade do fluxo de aprovação que não tinha na versão anterior, que é poder solicitar mais de um fluxo para a mesma credencial. Então, quando eu solicitava aqui um fluxo, eu estava em cima dessa solicitação até terminar aquela solicitação para o cara poder solicitar uma nova. Então, agora, ele vai mostrar que eu já tenho um pedido para esse credencial, porém, eu ainda posso fazer uma nova solicitação. Então, eu posso fazer quantas solicitações eu precisar em cima dessa credencial para esse recurso. Uma coisa interessante é que ele vai mostrar para a gente o seguinte: eu criei a primeira solicitação das 11h45 ao meio-dia e 45. Se eu criar uma solicitação aqui do meio-dia e 40 até 1h45, e quando eu for solicitar, ele vai mostrar para a gente uma telinha de confirmação, onde ele me mostra que eu já tenho uma solicitação pendente
das 11h44 ao meio-dia e 44, e eu estou tentando solicitar uma nova solicitação para essa mesma credencial do meio-dia e 40 e 1h40. Então, está vendo que tem um conflito entre esses horários, mas se pergunta e me permite ainda fazer essa solicitação. Eu posso confirmar e está tudo certo, ele vai conseguir fazer a solicitação, vai ser aberto as duas aprovações. O que vai acontecer? Qualquer uma que eu aprovar primeiro vai estar tranquilo, ele vai ser aprovada. Na segunda aprovação, no segundo conflito, quando for aprovada por todos os usuários que estão naquele fluxo, ele vai fazer um merge de datas. Então, ele vai pegar a menor data entre os dois que estavam em conflito, a menor data era 11h44, e qual a maior data entre os dois que estavam em conflito. Então, a maior data vai ser 1h45. E aí ele vai ficar como? A primeira que foi aprovada, a primeira solicitação que foi aprovada aqui em cima, vai ficar com estado de mesclado, e a segunda vai ficar como aprovado com as datas de começo, às 11h44 até a 1h45. Então ele vai fazer um mês entre as duas e vai fazer a janela para a gente maior esse fluxo. Cumprindo as duas janelas requisitadas, né? Do fluxo de aprovação, é isso. Vamos para o nosso próxima novidade, que é a disponibilização de virtual appliances dentro da nossa plataforma. Então, o que são os virtual appliances, né? Para a gente poder mostrar aqui. Elas são VMs hardenizadas e atualizadas com os últimos patches de segurança. E já vem com todos os componentes da Vault One já pré-configurados para você poder utilizar. Então, aqui no menu de conectores, a gente tem um botãozinho aqui ao lado do adicionar conector, que é o baixar. Aqui tem todas as versões dessas VMs que você pode baixar. Dando um adendo, pessoal, desculpa te cortar, Bruno, Pode cortar à vontade. sobre o Virtual Appliance. Vocês têm agora um sistema operacional configurado seguindo o framework do syscontrols, tá? Então, vocês vão utilizar um conector, um nível de segurança para o sistema operacional em um outro patamar do que um sistema operacional genérico, tá? Então, a gente, inclusive, pede para que quem utilize um sistema operacional genérico, como SO do conector hoje, que faça a troca e atualize para uma versão seguindo os nossos sistemas operacionais, tá? Então, aí a gente consegue elevar o padrão de segurança do conector a um outro nível, tá? Próxima novidade são as saúdes dos conectores. Então, agora, se vocês perceberam aqui, ao lado de cada nome do conector, a gente tem uma bolinha onde vai informar para a gente se aquele conector está online, offline, ou tem uma terceira bolinha, que é uma bolinha amarela, que ele está em aviso, que é o seguinte: todos os conectores agora, da versão 21 para cima, ele vai nos mandar a saúde desse conector, se ele está funcionando. De 5 em 5 minutos ele vai me mandar esse alerta. A gente tem a terceira bolinha que é amarela, que é o aviso, e durante 2 horas, se ele não responder, se ele não der para a gente esse ping falando que tá tudo certo, ele vai ficar com a bolinha amarela, mostrando para a gente, ó, alerta que o conector não está nos respondendo. Passou de 2 horas, ele troca para vermelho, falando que o conector está offline e está sem resposta. Os conectores abaixo da versão 21, a gente mostra que esse conector não tem suporte ainda para estado de saúde, porém, a gente tem toda vez esse por último visto aqui, que todo dia ele vai dar para a gente esse ping aqui, mostrando para a gente que ele está funcionando. Você pode ver que a maioria vai estar a sua data atual. Então, a única coisa que ele não tem é esse suporte ainda, mas assim que você atualizar para a nova versão, você consegue ver esses status em tempo real. E agora, essa novidade é muito boa, que é a sessão ao vivo e a desconexão dos usuários. O que a gente tem? A gente já tinha um menu de conexões ativas,
onde a gente conseguia ver todos os usuários que estavam conectados nesse conector ser configurado. Agora, além dele mostrar para a gente qual usuário está utilizando e quando foi iniciado, a gente tem dois botõezinhos aqui novos, que é o assistir, que é a sessão ao vivo, e o desconectar. Eu consigo derrubar o usuário daquela sessão. Deixa eu só. Eu vou colocar aqui, ó, para assistir o Albert, que está no Shield. E essa sessão que eu estou assistindo dele é uma sessão sem delay. Então, tudo que está acontecendo lá não tem quase delay nenhum. O delay é quase zero. Então, não tem esse tempo de streaming que a gente costuma ver em sessões ao vivo de, de conexões, né? Eu posso deixar o screen, posso ver o que ele está fazendo em tempo real. E também eu posso vir aqui e desconectar ele. Eu vou mostrar para vocês em um usuário meu que está na minha máquina, para a gente poder ver isso acontecer e ver qual é a resposta de quando eu estou com o que acontece, né, com o usuário, quando ele está conectado e eu faço a desconexão dele. Então, eu vou conectar numa máquina aqui. Vou passar essa tela. A gente temos o Albert aqui, no acesso novidade, e temos o nosso usuário de administrador, que está numa máquina com essa credencial. Vou colocar para assistir ele aqui, se conecta na minha sessão. Se vocês verem aqui, ó, eu faço muito. Então, o delay aqui é quase zero. Então, tudo que o usuário for digitando ali, ele vai aparecer para a gente nesse momento já no momento que é digitado, ele já aparece para a gente, né? E posso fazer aqui é o seguinte, eu posso vir aqui, eu posso vir aqui nas telas, eu posso tanto desconectar esse usuário por essa tela dos usuários direto no conector, quanto eu também, como gerenciador dessa máquina aqui, posso vir nessa tela, no menu de computadores, opções, conexões, ele vai mostrar para mim quais são as conexões que eu tenho anteriores, quando iniciou, né, qual usuário, e-mail, credencial utilizada, o início dessa conexão e o fim. Tem a conexão que está ativa, o usuário, e-mail, credencial e o início, e eu posso desconectar esse usuário. Então, nessa desconexão, a gente criou três opções para vocês. Então, ele vai perguntar para a gente se a gente tem certeza que a gente quer desconectar aquele usuário do recurso X e quais ações que a gente pode tomar. A gente pode somente desconectar o usuário. Então, eu estou assistindo ali o usuário e, não sei, está ocupando uma máquina minha que eu quero utilizar e, no meu caso, é mais importante, eu preciso utilizar aquela máquina. Eu venho lá e desconecto ele. Ou posso desconectar ele, que ele fez alguma coisa de errado, desconecto ele por 5 minutos, 15, 30 ou uma hora. Posso ter essas quatro opções de desconexão para dar tempo de eu fazer alguma coisa naquele recurso, alguma coisa que ele fez, eu bloqueio ele e faço alguma ação em cima disso. Ou eu posso inativar esse usuário. Então, no momento que eu inativar esse usuário, o que vai acontecer? Ele vai desconectar aquele usuário que estava logado e a próxima ação que o usuário fizer dentro do Vault ele vai ser desconectado no mesmo momento. Então, ele não vai conseguir fazer mais nada ali. Ele vai perder o acesso totalmente do Vault. Então, eu vou fazer essa ação de desconectar, de inativar o usuário, para mostrar para vocês. Então, assim que eu fiz essa ação, ele mostrou para a gente que o usuário foi desconectado. Na minha tela de conexão que eu estava com o usuário, ele mostrou para mim que a minha sessão foi encerrada pelo administrador. Cliquei em sair. Ótimo. Qualquer ação que eu clicar aqui, quero fazer, o usuário quer conectar novamente. Ele vai falar que aquele usuário foi inativado e já vai mandar o usuário para a tela de login novamente. Outra ação que a gente tem, vou pegar esse outro usuário aqui, vou logar em cima dele, vir aqui nos. Vou bloquear esse usuário por 5 minutos.
posso vir aqui, tanto no WebShield, no site. A gente pode vir direto no website. Eu acho que eu estou... Opa, conexões. Então, eu tenho as conexões ativas, posso assistir esse website e posso também desconectar esse usuário e bloquear ele por 5 minutos. Então, o usuário também vai perder a conexão dele, vai dizer que foi encerrado, e quando ele tentar novamente conectar, peraí, então, quando eu tentar novamente conectar esse usuário, ele vai mostrar para a gente que essa conexão com esse usuário que foi desconectado, esse acesso está bloqueado por X tempo, eu botei 5 minutos. Por favor, tente novamente mais tarde. Então, ele vai conseguir mostrar para a gente que o usuário não pode mais acessar esse recurso. A gente não tem uma funcionalidade e é uma das mais esperadas aqui, que é a novas funcionalidades para banco de dados. Então, agora, em banco de dados, a gente tem um novo menu revitalizado, com novas funcionalidades, nova tabela, novos filtros, aonde você pode fazer conexões. Vou começar um novo banco aqui para vocês poderem ver. Eu deixei um engatilhado para ser mais rápido. Então aqui vou cadastrar um banco MySQL. Ele já nos dá a porta padrão e já começa a preencher para a gente esse link de conexão. Vou colocar a URI, qual é o banco que a gente quer cadastrar. E a gente escolhe um conector acima da versão 20, a versão 21 acima, que são os conectores que suportam essas conexões. A gente adiciona a credencial, que vai ser o usuário e senha desse banco. Então, adiciono aqui. Compartilhamento continua igual, então eu posso conectar. E, além disso, caso eu tenha um parâmetro a mais para enviar nessa conexão, eu posso vir aqui em personalizar esse link de conexão e colocar esse parâmetro que eu preciso no meu acesso ao meu banco. Então, eu posso vir aqui, adicionar o parâmetro a mais, coloco a etiqueta, que é o caso eu preciso, e notas, e salvo. Então, agora ele aparece aqui para a gente, de poder ver quais foram as últimas conexões ativas, nas conexões anteriores, ou quais são as conexões ativas. A gente tem um menu rápido de conexão, e a gente tem as ações em cima dele. A gente tem, então, se o banco tiver uma solicitação de aprovação, a gente pode solicitar por aqui. A gente pode ver quais são as solicitações em cima desse banco, direto no menu rápido. Detalhes, conexões, atividades, arquivar e excluir, igual temos em credenciar. Vou fazer uma conexão nesse banco. Você clica aqui. Mostrando para a gente qual é o banco. Eu clico em cima dele e ele vai utilizar o usuário e senha que eu cadastrei lá em cima daquele banco. Então, ele já tem aqui um banco cadastrado, eu já tenho uma tabela e eu posso vir aqui e fazer uma tabela que eu acredito que esteja vazia. Tenho aqui, deixo ela vazia. Vou fazer um teste aqui, vou fazer uma inserção de alguns usuários. Então, posso vir aqui, fazer a inserção desses usuários. E aí mostro os usuários aqui. E também qualquer outra, outra ação que eu executar em cima desse usuário, desse banco, ele será logado. Então, todas as ações em cima desse banco será logado qual é a ação que ele foi feita, e caso aconteça algum erro, ele mostra para a gente no log
quais são os erros que deram aqui embaixo, entre outras coisas. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica aqui. Vou dar um reload nessa tela, ele vai mostrar para a gente quais são os bancos que estão disponíveis e quais estão ocupados. Tem algum... A gente clica em cima, ele mostra para a gente aquele usuário. A gente pode também desconectar esse usuário do banco, igual a gente fez com outros usuários. Ele mostra o e-mail, credencial. Eu vou fazer aqui uma ação que o usuário está aqui conectado, fazendo os seus scripts, criando seus scripts. Eu posso vir aqui e fazer a desconexão. Como eu sou o mesmo usuário que estou conectado nesse banco, ele só mostra para mim se eu tenho certeza de desejo desconectar. Se for um outro administrador que esteja vendo outro usuário conectado, ele vai mostrar aquelas mesmas 3 opções que a gente viu lá atrás, que somente desconectar, bloquear aquele acesso do usuário pelas 4 opções e também inativar aquele usuário. Então, se eu confirmar aqui, aquele usuário foi desconectado, ele aparece como conexões anteriores e o usuário que estava aqui acessando e fazendo seu script, o próximo script que ele executar, ele já vai dar um alerta falando que aquela sessão foi revogada pelo administrador. Então, se a gente vir aqui, ele já vai mostrar que aquele usuário está desconectado, vai dar um alerta para o usuário tentar. É que aqui eu só fiz a desconexão, né? Não bloqueei, tá certo? Ele vai conectar novamente. E aqui, nas nossas opções, a gente tem quais foram as conexões que ele fez. E nessas conexões, como o banco é novo, só tem uma, eu posso vir aqui nos arquivos, solicitar uma gravação, solicito qual foi a gravação, o que ele executou naquele momento, já mostrou que foi baixado. Vem aqui, ele me dá o histórico de tudo o que foi executado naquela sessão. Então, eu tenho aqui qual foi a query executada, a mensagem que deu, né? Eu não tenho o log do que foi respondido, sim, eu tenho que foi executado com sucesso e qual foi a duração. Então, eu tenho os inserts que ele executou, caso ele faça o update, eu tenho também qual foi o update que ele fez, quantas linhas foram afetadas e qual foi a resposta que foi dada para ele naquele momento. Consigo baixar esse histórico, então ele baixa para a gente no formato JSON, onde eu tenho todas essas mesmas informações que vocês veem em tela, a gente tem também podendo baixar. Aqui ele mostra para a gente qual foi o banco utilizado, qual foi a URI, o usuário, foi a data de início que ele entrou nessa sessão. E aqui para baixo ele vai mostrar para a gente quais foram os tempos que ele executou cada ciclo. Então, o que mais a gente pode fazer? É uma coisa legal, interessante. A gente pode vir aqui e selecionar vários bancos ao mesmo tempo. E se a gente olhar aqui em cima, a gente tem um botão de conectar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os bancos que estão selecionados e vai fazer uma conexão, vai mostrar para a gente uma listagem daqueles bancos. O que eu não posso fazer nessa listagem é selecionar um banco que esteja fora do mesmo conector. Então, todos os bancos que estão naquele conector específico, ele vai mostrar para a gente, se eu selecionar todos eles, ele vai mostrar um botão de conectar. Se eu selecionar um fora, esse botão já some já. Então, aqui, eu vou selecionar os 5 bancos e vou apertar em conectar. Ele vai abrir aquela tela para a gente, com os bancos já ligados aqui. E eu posso conectar em cada banco aqui. Quando eu clico na tela do banco, ele vai fazer a conexão com o usuário e senha que foi cadastrado naquele banco. Então, o usuário não pode ver o usuário e senha. Se eu vou abrir aqui as informações, eu tenho o ID daquele banco, o nome, a origem, tempo de conexão, a regra que foi utilizado, o endereço daquele banco, o database e o server. Não tem mais nenhum detalhe, não tem detalhe de usuário e senha. Eu não consigo fazer eu consigo ver quais são os databases que estão dentro desse banco, mas eu não tenho nenhum detalhe desse banco, de qual é a informação que esse usuário pode coletar aqui de usuário e senha para poder conectar por fora, né?
E caso tenha algum banco que ele selecionou nessa listagem aqui, que tenha fluxo de aprovação, no momento que ele tentar se conectar aqui nesse banco, ele vai mostrar para a gente uma mensagem que a gente precisa solicitar um acesso àquela credencial para eu poder fazer essa entrada nesse banco. Você, por exemplo, esse banco, eu preciso vir aqui, solicitar um acesso, e ele vai aparecer para a gente essa nova telinha de solicitação, onde se tiver mais de uma credencial com solicitação de aprovação, ele vai ser listado aqui. A gente seleciona qual é essa credencial, faz o mesmo fluxo que a gente fez naquela tela. Então, a gente pode fazer aqui das 11h09 até as 1h08. Às 11h09. Tá? 11h10. Ele vai mostrar para a gente. A solicitação antes de enviar, a gente vai ver qual é a credencial que eu quero e qual é a janela de acesso. Das 11h10 essa solicitação foi enviada. Acredito que para algum usuário aqui na lateral minha. E logo após eu aprovar, eu acho que eu vou pular esse ponto. Ele vai, por clicar aqui, ele vai mostrar para a gente que aquele banco foi conectado e já está dentro daquela janela de acesso de aprovação. Nessa tela, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode favoritar aquele banco. Se eu tenho 2 bancos que eu utilizo mais, eu favorito. Quando eu for listar novamente essa tela, os favoritos vão vir por primeiro e depois vai vir a ordem ordenada por nome, ordem decrescente, ascendente, e eu consigo ver quais são os provedores, consigo ordenar por esses provedores, lembrando sempre que ele vai ordenar pelos favoritos primeiro, eu consigo ordenar pelos conectores e pelo último uso daqueles bancos. Nos filtros avançados, eu consigo ver quais são os meus bancos que estão arquivados, os ativos, consigo filtrar somente por meus favoritos ou não, e também consigo filtrar pelos meus conectores. Então, são essas as nossas novidades do banco de dados. Quais são as próximas novidades que a gente já está desenvolvendo que vai entrar no banco de dados até final do ano? Vai ser o Web Shield. Você vai poder colocar o banco de dados dentro do Web Shield, então você vai poder também ver a sessão ao vivo, igual a gente consegue ver de um computador e de um website. Então, a gente vai conseguir ver essa sessão ao vivo e também vai entrar o bloqueio de comandos com a gente vai poder também esconder colunas de uma tabela específica. Então, tudo isso vai entrar na nossa fase 2, que já está sendo desenvolvida e vai subir mais para frente. Então, agora, até o final de novembro, a gente sobe essa fase 1, onde você pode configurar todos os seus bancos aqui, fazer todos esses acessos. E a fase 2 sobe logo em seguida, com essas melhorias e novidades aí. E é isso que a gente tinha de novidades apresentar hoje. Sei que eu passei um pouco do tempo ali, mas era bastante coisas legais que eu precisava mostrar para vocês.